Boa tarde, tudo bem, professora? Então, estou aqui para fazer uma explanação das reflexões que eu fiz acerca da obra de Don Quixote, a obra de Cervantes. Certo? Optei pelo tema da tradução, tá? Essa ideia surgiu enquanto eu ia lendo o livro pela segunda vez, certo? Eu li esse livro pela segunda vez porque você mesmo mandou um e-mail para nós informando toda a bibliografia do curso, a bibliografia literária do curso. Então, alguns livros ali eu já tinha lido, outros não, né? Então, aproveitei aquele momento, como eu sabia que o meu tempo ia ser escasso, em decorrência dos trabalhos, enfim, dos empregos e essas coisas todas, já fui adiantando algumas leituras. Então, a ideia, como surgiu a ideia de fato? A ideia surgiu no decorrer da leitura, certo? Então, primeiramente, a edição que eu me baseei. A edição que eu me baseei foi a edição publicada pela Pinguim Companhia. É uma edição de 2 tomos, divididas exatamente como Cervantes a planejou. E ela é uma edição nova, recente, acho que de 2009, 2008. O tradutor é Hernandes Só, certo? Então vamos lá. Por que a tradução? E por que não outro tema se a nossa disciplina é de literatura ocidental? Bem, vamos lá. Tirei essa ideia. Eu tirei essa ideia do capítulo 6 do livro, logo lá no comecinho do livro, um capítulo que se chama Do Grande e Divertido Escrutínio que o Padre e o Barbeiro Fizeram. É uma espécie de concílio entre os dois, de reunião entre os dois, o capítulo fala disso, no qual eles separam alguns livros de Don Quixote, né, alguns livros de Don Quixote para queimá-los, para jogá-los na fogueira, né, porque segundo eles, todas aquelas aventuras, aqueles sonhos, aqueles devaneios que o Don Quixote tinha, eram proporcionados por esses livros misteriosos de cavalaria. Então a respeito de alguns livros, eles iam fazendo algumas reflexões. Esse aqui não vai, esse vai fora, esse vai queimado, esse aqui guarda, enfim, essa coisa toda. Então, desse capítulo, é um capítulo curto, como quase todos os capítulos de Cervantes, capítulos belíssimos, por sinal, é que eu tirei essa ideia. Então eu vou começar com uma citação, algo que eu não pretendia fazer aqui, mas vou ter que fazer. Começar com uma citação para depois em seguida explicar mais detalhadamente o processo de tradução, retirando inclusive exemplos do próprio Cicó, na obra de Don Quixote. Vamos lá, capítulo 6. Na verdade, estou para condená-lo a nada menos que a desterro perpétuo, mesmo que contenha parte da criação do famoso Mateu Boiardo, de onde também teceu sua teia o poeta cristão Ludovico Ariosto, porque não terei respeito algum se o achar por aqui me falando em outra língua que não a sua. Mas se me falar em seu idioma, eu o porei nas nuvens. Eu o tenho italiano, disse o barbeiro, mas não o entendo. Nem seria bom que o entendesses, respondeu o padre. E aqui poderíamos perdoar o senhor capitão se não tivesse trazido para a Espanha o feito espanhol, pois lhe tirou muito do seu valor original. E o mesmo farão todos aqueles que quiserem transpor livros de verso para outra língua, por mais cuidado que tenham e habilidade que mostrem. Jamais chegarão ao ponto que os versos alcançarem no primeiro parto. Digo, enfim, que este livro e todos os que tenham dessas coisas de França sejam atirados num poço seco, até que com mais calma se veja o que se há de fazer. Capítulo 6. Certo? Então, a partir desse pequeno diálogo entre o barbeiro e o padre, é que me veio essa ideia, por que não fazer um texto de tradução, sobre tradução? Eu já tinha lido alguma coisa a respeito de tradução, estava com material aqui, então estava lendo material sobre história da tradução, resolvi pegar esse tema. Já tinha lido também o Cervantes no original, ou quase no original, já que o espanhol também é uma tradução daquele espanhol daquela época, né? Então eu resolvi fazer isso. E o fiz, certo? A ideia aqui, eu planejei uma apresentação para discutir alguns elementos sobre tradução, pegar algumas concepções dos russos, do Jacobson, enfim, mas eu não vou fazer isso não, senão já não vai conseguir completar a apresentação no tempo esperado, que é de no máximo 15 minutos, certo? Vamos somente passar rapidamente vamos nos focar naquilo que o Jacobson chama de tradução interlingual, que é basicamente a tradução
de uma língua de partida para uma língua de chegada. Ou seja, pega-se um texto numa língua de partida e traduz-se ele para uma outra língua, a língua do tradutor, a língua de chegada, certo? Se eu não me engano, eu não me lembro se eu li isso numa entrevista, algumas daquelas belas entrevistas do Borges, mas foi o Borges, sim, foi o Jorge Luiz Borges quem falou que os escritores escrevem as literaturas nacionais, as literaturas regionais, e os tradutores escrevem as literaturas universais. Bem, é mais ou menos isso. Traduzir, de certa forma, é uma outra forma de escrever, é uma reescritura daquele texto, certo? E o Borges está certo, porque por mais erudito que uma pessoa seja, uma pessoa do Ocidente, por exemplo, toda a tradução literária dela é fincada em algumas línguas, né? O francês, o espanhol, o inglês. Sim, basicamente são essas três línguas que um estudante de letras precisa saber ler para, de fato, conseguir discutir minimamente bem literatura. Certo? A não ser o caso de um ou outro erudito que vá no árabe, que vá no chinês, que vá no russo, na grande maioria das vezes, tudo que nos chega é via tradução. Então, a tradução ela tem esse papel. Não só o papel de... tem esse papel principal, que é o papel de propagar essa literatura, de difundir essa literatura e aumentar, expandir sua influência. Então vamos entrar agora diretamente no Don Quixote. Por que traduzi-lo? Primeiro porque é um clássico, certo? Don Quixote é um clássico, é o livro em língua espanhola mais traduzido no mundo e certamente, não tem esses números, mas certamente que está entre os mais traduzidos da história da humanidade. Esse é um ponto. Certo? Por ser um clássico, obviamente que sua influência literária, não só no Ocidente, não só na Espanha, ela é muito grande, né? Mesmo no Oriente, mesmo em outras partes, onde a literatura, teoricamente, não dialoga com a literatura espanhola. Então, ele é um clássico que superou tudo quanto é barreira. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, por ser um clássico, obviamente, ele precisa ser difundido, ele precisa ser jogado para as grandes massas, lançado para as grandes massas. É uma obra da humanidade, é uma criação da humanidade. Então ele precisa ser traduzido para que o maior número de pessoas tenham acesso a eles, pessoas no Japão, na Arábia Saudita, no Brasil, enfim. Então, por isso, traduzir uma obra como Don Quixote, por isso traduzir um clássico, e por isso ele é um clássico também, porque ele também é traduzido. Né? Certo? Vamos lá, quais são as dificuldades em se traduzir um texto? Bem, vamos primeiro pegar uma concepção mais geral de texto e depois pegar algumas experiências que eu tive na leitura de Don Quixote em espanhol, algumas dúvidas que eu tinha e algumas questões também levantadas pelo próprio tradutor, como ele solucionou alguns problemas, do meu ponto de vista, muito bem solucionados. Tá? Então, o primeiro problema da tradução concerne em transportar para a língua de chegada a fluência que existe no texto de partida. Ou seja, não basta a gente traduzir palavra por palavra um texto. Certo? O que nós precisamos, além de uma boa tradução, e também não basta somente captar o sentido do texto. Né? Tanto um quanto o outro. A tradução extremamente literal, quanto a tradução extremamente simbólica, vamos dizer assim, de apenas pegar o sentido básico, como gostavam muito os franceses da primeira revolução, na época da sua revolução, ela tira muito da obra. Então, na verdade, a boa tradução ela deve ser feita como se o texto tivesse sido escrito em sua própria língua.
certo? Por isso que eu digo, a tradução é, antes de tudo, uma reescritura da própria obra. Então, a grande dificuldade já começa aí. Como é que nós vamos traduzir, por exemplo, para um leitor brasileiro do século XXI, Dom Quixote de la Mancha, publicado no século XVI, né? No século XVI, uma obra desse porte. Primeiro, que são duas línguas bastante diferentes. Já o eram na época, e essa distância aumentou muito hoje. O português do Brasil, na época, praticamente, no português do Brasil, na época, não existia. E o espanhol de lá para cá, daquela época, mudou muito. Se fôssemos espanhóis, já precisaríamos de uma tradução para entender melhor o Cervantes. Somos brasileiros do século XXI, uma cultura distinta, com hábitos distintos, vivendo numa sociedade completamente diferente daquela sociedade na qual viveu Cervantes. Então, por aí nós já vemos que uma tradução extremamente literal, palavra por palavra, faria perder muito do texto. Não somente por isso, também porque línguas distintas, línguas diferentes, têm ritmos diferentes. A traição é muito grande de uma tradução literal. A tradução por sentido, por si só, também ela faz perder muito da obra. Né? Talvez não para uma adaptação, adaptando para um público mais jovem, para crianças, essa tradução é válida, essa tradução é bastante válida, claro que sim. Mas para uma obra mais de fôlego, para uma obra que se pretende ser estudada, essa tradução também não é a mais adequada. O interessante é justamente traduzir como se ela fosse escrita por um brasileiro, por um escritor brasileiro. E esse é o grande, claro que indo diretamente no texto, obviamente que eu não estou dizendo também para sair escrevendo qualquer coisa, não. Nos basear, pegar o texto de partida, traduzi-lo como ele deve ser traduzido, e algumas expressões chaves, algumas palavras mais difíceis, ou até mesmo expressões, ou piadas, ou gags, enfim, elas precisam ser adaptadas para questões semelhantes aqui no Brasil. Eu também não sou a favor, por exemplo, de pegar termos em que só existem em espanhol, ou um tipo de um prato, um alimento específico, algo que só é um doce, alguma coisa que só existe em espanhol, e traduzi-lo com similar na cultura local. Não acho. Eu acho que deve-se, nesse caso, coloca-se o nome correto daquele doce, e, se for o caso, uma notinha de rodapé explicando mais ou menos o que seria esse doce. Se tiver algo parecido aqui, faz essa apropriação. Então, essas são algumas questões das dificuldades de tradução. No que concerne ao Quixote, ao nosso querido amigo Dom Quixote, quando eu estava lendo, eu já tive algumas dificuldades. Não dificuldade propriamente na leitura, também dificuldade na leitura, principalmente nos diálogos com o Sancho Panza. O Sancho Panza, para quem não leu a obra, ele é o cavaleiro de Dom Quixote, ele é de uma classe social distinta da do Dom Quixote, diferente, ele é uma pessoa muito mais humilde. Então todas as suas piadas, as suas brincadeiras, elas são num espanhol menos formal que o espanhol do Dom Quixote. Então tinha muitos ditados ali, trocadilho de palavras pronunciadas de uma forma bastante diferente do usual. Então isso teve alguns problemas de leitura, e muitas vezes eu me deparei, Jesus, como é que eu traduziria isso para o português? Ou como é que eu explicaria isso para alguém? Se a pessoa perguntasse para mim, o que é isso? Eu não sei se eu saberia dizer. Então a tradução é muito complicada. Então, por parte nisso, agora vamos pegar alguns exemplos que o próprio Cicó deu para explicar como ele resolve alguns desses problemas. Tá? Lá no final da obra, no capítulo 26, já do segundo tomo, ou seja, já no finalzinho do livro,
depois que Dom Quixote destroça as espaldadas o teatro de marionetes, Mestre Pedro diz, dentre outras coisas, ele utiliza a expressão las hechuras que me ha deshecho. Atenção ao grifo, las hechuras que me ha deshecho. Segundo os dicionários, o equivalente em português é as feituras que me desfez. Quantos de nós entenderíamos essa piada hoje em dia? Aliás, eu não sei se eu entendi bem essa piada até agora. Então ele deu uma outra saída, bastante mais interessante, né? Agora eu vou pegar uma citação dele para explicar uma outra saída que eu achei muito genial, que eu achei bastante bacana dele, e que a gente só percebe quando o próprio tradutor vai fazendo essas leituras. Vamos lá. Os inumeráveis ditados de Sancho deram um trabalho à parte. Gastei horas e horas atrás de ditados equivalentes, quando eles perdiam agilidade e harmonia em português, ou eram de compreensão duvidosa ou tinham sua graça ameaçada. Os rimados foram os piores. Por exemplo, o que fazer o não importa com que nasces, mas com que passes. Uma piada evidente no tempo de Cervantes, mas você tem de ser um leitor inveterado de dicionários para saber o que é passes. Então partir para o tudo ou nada. Reinventei um ditado. Não importa a casta, mas com quem se pasta. Deu para entender bastante bacana o que eu estava querendo dizer, viu? Pegamos um ditado coloquial espanhol do século XVII e o transpusemos para um ditado em português brasileiro ainda utilizado no século XXI. Há coisas que só dá para fazer assim, não tem o que fazer. Então, gente, com respeito à tradução do Dom Quixote, seria mais ou menos isso, tá? Eu deixei um texto escrito, o professor enviei para o seu e-mail um texto escrito, muito mais detalhado, muito mais rico em exemplos. Foi o texto que eu usei para me basear nesse slide, tá? Mandei o slide também para você, para ti. Tá? Eu não apresentei o slide aqui porque na apresentação anterior o slide ficou completamente apagado, porque ele estava em branco. Então, como eu não teria tempo de planejar um outro slide, porque ainda tem mais um portfólio para apresentar, que às vezes faço ele hoje ou amanhã já, então preferi apresentá-lo assim. Eu lhe dou esse material complementar para olhar e fique à vontade. Espero que tenha sido do agrado, viu? Até mais.